Olá meus amigos, hoje é meu primeiro vídeo aqui no YouTube, numa data bastante especial, que é o Dia do Biólogo, dia 3 de setembro. E eu venho aqui perguntar para você se você sabe qual é o relato mais antigo que nós temos de um animal brasileiro feito por europeus. Bom, meu nome é Marco Aurélio Cruzariol, eu sou biólogo e por isso o meu interesse em fazer esse vídeo e tentar, na verdade, continuar fazendo vários vídeos. Eu vou explicar em outro vídeo, para isso aqui não ficar muito longo, sobre os meus interesses em fazer as apresentações aqui no YouTube para vocês. Esse meu primeiro vídeo, provavelmente eu vou ter dificuldades na hora de montar eles, então eu já peço desculpas pelos erros e coisas que não saírem muito bem, né? Tive que gravar várias vezes só essa abertura porque eu não conseguia falar, fiquei nervoso, sei lá, mas vamos ver como que vai ser daqui pra frente. Bom, mas vamos ao que interessa. Você sabe qual foi o primeiro animal a ser mencionado com europeu aqui do Brasil? Eu imagino que a maioria de vocês esteja pensando que foi alguma espécie mencionada por Pero Vaz de Caminha, o cronista da expedição de Pedro Álvares Cabral, considerado como descobridor do Brasil. Na verdade, não foi. Na verdade, a maioria dos pesquisadores, dos historiadores no caso, principalmente brasileiros e espanhóis, existe aí um certo conflito, uma certa não aceitação por parte dos portugueses. É um pouco controverso isso ainda, mas a maioria dos historiadores aceita que um espanhol de nome Vicente Yanes Pinzón chegou no Brasil em 26 de janeiro de 1500 na região do Nordeste do Brasil, especificamente em Fortaleza, mais precisamente na região ali da Ponta do Mucuripe, né? Chegando aí antes pelo menos 3 meses no Brasil do que a expedição de Pedro Álvares Cabral. E aqui agora só fazendo uma adenda, o Vicente Yanes Pinzón já era um navegador muito experiente. Ele esteve, por exemplo, na América junto com Colombo, quando a América foi descoberta em 1492. Né? O Vicente Yanes estava pilotando a caravela Aninha. Então ele já tinha grande experiência, tanto em navegação quanto nos mares do Oceano Atlântico. A frota de Vicente Yanes Pinzón saiu da Espanha em 19 de novembro de 1499 e chegou no Nordeste do Brasil em 26 de janeiro de 1500, sendo uma das mais rápidas travessias realizadas para a época. Isso porque eles pegaram uma tempestade muito forte que empurrou as caravelas até a costa brasileira. Então, e ele chegando na costa brasileira ali nessa região de Fortaleza, ele nomeou de Santa Maria de la Consolación, exatamente por terem chego em terra logo após tantos dias de tempestade no oceano. E aí eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas eles continuaram seguindo a costa do Nordeste do Brasil em direção ao oeste, né? Até que eles chegaram numa área, num rio imenso, onde o mar ficou com águas doces. Então eles deram o nome de Santa Maria de la Mar Dulce, exatamente porque o mar ficou doce. E esse rio nada mais era do que o rio Amazonas. Então a frota de Vicente Yanes Pinzón foi, além de ser a primeira pessoa que temos relatos e aceito pela maior parte dos historiadores, como sendo a primeira pessoa a chegar no Brasil, a primeira pessoa a descobrir o Rio Amazonas e também a primeira pessoa, ou melhor, a primeira expedição a experimentar o efeito tão famoso da pororoca, né? E coincidentemente eles chegaram no momento que estava acontecendo a pororoca no Rio Amazonas, que nada mais é do encontro da maré, né? O encontro do oceano com o rio, e eles chamaram a pororoca
com o nome de Macareo. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas enfim, o Macareo nada mais seria do que a pororoca. Então, além de tudo isso, eles ainda foram os primeiros a experimentarem a pororoca no rio Amazonas, que seria mais ou menos no norte da ilha de Marajó, né, na desembocadura do rio Amazonas, ou talvez na margem esquerda do rio Amazonas, que já seria Amapá, enfim. Nessa região da ilha de Marajó, ali na desembocadura do Amazonas, eles então entraram no rio Amazonas por aproximadamente, basicamente só existe um relato que eu pelo menos encontrei da distância que eles percorreram a montante do rio, né, subindo o rio Amazonas, que foi cerca de 20 léguas, que daria em média 100 quilômetros. Né? Existe um erro, na verdade, no livro do Bueno, que é esse livro do Náufragos, né? Náufragos, Traficantes e Degredados, que ele fala que eles subiram aproximadamente 50 léguas. Na verdade, não achei, pelo menos, aonde o Eduardo Bueno tirou essa informação, mas aparentemente ele confundiu os 50 léguas que eles subiram a norte. É mais ou menos nessa região da desembocadura ali do rio Amazonas que a expedição então vai encontrar um animal. Que animal seria esse? Vamos descobrir já já, mas antes a gente tem que saber aonde estão esses relatos. Quem deu esses relatos? Bom, até onde sabemos, no retorno, né, o Vicente Pinzón, depois que saíram do Amazonas, foram ali para a região do Caribe, na América Central, dali voltaram para a Espanha, e chegando na Espanha, então eles se encontraram com um cronista, né, um italiano que estava estudando e anotando a parte dos descobrimentos, história do descobrimento, né. O italiano chamava Pietro Martiri de Anguera. Ele estava na Espanha, aparentemente, e quando a frota chegou lá, ele se sentou com o Vicente Pinzón, provavelmente com outras pessoas da tripulação, e então ele escreveu esses relatos, provavelmente entre janeiro e maio de 1501. Esses relatos então foram anotados por Pietro Martiri e publicados por algumas pessoas, né? Esse tudo está muito bem relatado nesse livro do Dante e Teixeira e do Papávero, né? Os primeiros documentos sobre a história do Brasil. Vou deixar todos esses livros depois direitinho anotados aqui na descrição do vídeo. Muito interessante, livro muito bom. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele depois. E existem então alguns documentos que trazem os relatos, todos eles baseados nessas anotações do cronista italiano Pietro Martiri de Anguera. Com base nesses relatos, nessas publicações, que a primeira foi de 1504, realizada por Trevidiano, que a gente sabe de tudo o que aconteceu, que na verdade é muito pouco que a gente sabe, né? Pensando que foi uma viagem importantíssima. Tudo que a gente sabe foi colhido então por Pietro Martiri, e algumas modificações foram feitas pelos editores, pelas pessoas que escreveram, enfim. Pelo relato, né, de Pietro Martiri, nós sabemos que Vicente Pinzón em sua expedição encontrou um animal, e eu vou ler esse relato aqui para vocês. Entre estas árvores achou-se aquele animal monstruoso, de focinho de raposa, cauda de cercopiteco, orelhas de morcego e mãos humanas, imitando nos pés o macaco, que transporta seus filhos já nascidos para onde quer que vá, em um útero externo, a modo de uma grande bolsa. Este animal, embora morto, tu mesmo viste comigo e o manuseaste e admiraste aquela bolsa. Novo útero, novo remédio da natureza, com o qual livra dos caçadores e dos outros animais violentos e rapazes os filhos, levando-os consigo. Dizem ter descoberto pela experiência que o animal leva sempre seus filhos dentro desse útero em forma de bolsa sem nunca deixá-los sair, exceto para que brinquem ou para dar-lhes de mamar, até que aprendam a buscar por si mesmos o sustento. Capturam com os filhotes o próprio animal. As crias morreram pouco depois no navio, mas a mãe sobreviveu-lhes alguns meses. Por fim, ela tão pouco pôde suportar uma mudança tão grande do clima e de alimentos.
mas já falamos bastante desse animal.